Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a aula 2 dessa série de vídeos que nós estamos fazendo para que vocês tenham bons estudos, para que vocês tenham um bom acompanhamento. E eu vou trabalhar na aula de hoje 3 pontos com vocês: os seres vivos e a energia, os seres vivos e a reprodução e os seres vivos e a evolução. Sobre os seres vivos e a sua energia. Para que os seres vivos desempenhem as suas funções, as suas atividades, ele precisa de energia. Mas essa primeira energia vem de uma fonte muito poderosa. É chamada de fonte primária e é a energia do Sol. Os ecossistemas, eles são autossuficientes em alimento, mas não em energia. Mas como assim, professora? É simples, né? Em um determinado ecossistema, existem predadores e existem presas. Então, há uma quantidade de alimento a se buscar. Mas a energia primária vem do Sol. E com isso, há a necessidade que todo o planeta tem, de todo o ecossistema, em relação aos produtores. A capacidade que os seres vivos têm de se manterem estáveis, mesmo sobre variações de ambiente, é o equilíbrio dinâmico, ou também homeostase, que é essa constância do organismo, né, da parte interna do ser vivo, como por exemplo, a temperatura do corpo. Então, se a temperatura diminuir, houver um ambiente mais frio, o nosso organismo, o organismo dos seres vivos, vai fazer de tudo para que essa temperatura seja regulada. Então, a capacidade que o organismo tem de regular, de se adaptar para que as suas condições se mantenham constantes, é chamada de equilíbrio dinâmico ou homeostase. Em relação à capacidade que os seres vivos têm de se alimentar, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos são seres que produzem o seu próprio alimento. Podemos citar, por exemplo, plantas, algas e algumas espécies de bactérias. E os seres heterótrofos são seres que se alimentam de outros seres vivos, como eu, você e outros animais que são consumidores, e também os seres decompositores. Os autótrofos, eles possuem um pigmento chamado clorofila, e é através desse pigmento que os seres fotossintetizantes são capazes de absorver a luz e transformar essa energia luminosa em química. Eles transformam essa energia luminosa em glicose. Então, esses seres, as plantas, as algas, como eu citei para vocês, eles absorvem a luz, através de um processo químico, transformam em glicose e tem um resultado de todo esse processo. O resultado é a liberação do oxigênio e de vapor de água. Eu vou estar mostrando para vocês aqui um esquemazinho em que vocês podem observar uma pequena equação e que significa água mais gás carbônico, quando unido à luz, libera vapor de água e oxigênio. Então, as plantas absorvem o gás carbônico da atmosfera, absorvem água através de sua raiz, absorve água e sais minerais, e tudo isso unido à luz, que é captada através do pigmento clorofila. Isso tudo é transformado em glicose, ao qual a planta se alimenta, e o resultado de tudo isso é a liberação de vapor de água e oxigênio. A energia que os seres autótrofos e heterótrofos obtêm também é possível através da respiração celular. Cuidado, quando a gente fala em respiração celular, a gente acha que é a respiração das células, mas a respiração celular nada mais é do que a energia que a gente obtém a partir dos alimentos. Então, é necessário que haja oxigênio para que haja a liberação dessa energia. Por quê? Porque a fonte da energia, principalmente dos seres humanos, mas a fonte da energia celular é a glicose. E a gente obtém a glicose a partir do alimento. Só que a molécula de glicose é muito grande. E quando ela chega nas nossas células, ela precisa ser quebrada. E aí entra o oxigênio. Tem uma equação que eu vou estar mostrando para vocês também, que esquematiza tudo isso que eu falei para vocês. Observem bem aí.
Glicose mais oxigênio libera vapor de água, gás carbônico e energia, para que a gente possa desenvolver as atividades. Os seres vivos e a reprodução. Para que os seres vivos continuem, eles precisam transmitir seus genes. Eles precisam garantir a diversidade biológica. Essas informações estão contidas no que nós chamamos de nosso material genético e que ocorre de uma maneira natural através da reprodução. E a reprodução pode ocorrer de duas formas: de maneira sexuada e de maneira assexuada. A reprodução sexuada é o tipo de reprodução onde ocorre a união de gametas, masculino e feminino, no caso espermatozoide e óvulo. E a importância desse tipo de reprodução é porque há variabilidade genética. Os seres que se reproduzem sexuadamente, eles possuem maior capacidade de sobrevivência, porque o seu material genético é diverso, o seu material genético vai se unindo ao decorrer do tempo, unindo características positivas acerca daquele novo indivíduo. A reprodução assexuada ocorre quando indivíduos, organismos, eles se desprendem, pode ocorrer a fragmentação, o desprendimento de algum pedaço do seu corpo, ou eles se dividem, originando réplicas de si mesmo, réplicas do seu genitor. Os seres vivos e a evolução. Mais ou menos no século XVIII, XIX, Darwin elaborou a teoria da evolução, que é uma explicação sobre a adaptação dos seres vivos. Os portadores dessa variação teriam maior probabilidade de sobreviver e os que não seriam eliminados. É a teoria da seleção natural. E também dizia que essas variações, essas alterações seriam passadas aos seus descendentes. O que ajuda a comprovar o evolucionismo e as teorias de Darwin é o estudo dos fósseis, cujos indícios fornecem dados e indícios de que seres viveram aqui antes de nós. Bem, pessoal, eu fico por aqui. Um cheiro para vocês, bons estudos, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.